O sol começa a rasgar o horizonte do deserto, pintando o planalto de Gizé com tons de ouro e âmbar que parecem emanar das próprias pedras milenares. Diante de nossos olhos, as silhuetas massivas das pirâmides emergem da penumbra, desafiando a própria ideia de tempo e mortalidade. É uma visão que paralisa o fôlego. Montanhas artificiais de pedra esculpidas pela mão humana, erguendo-se contra a imensidão azul do céu egípcio. Por milênios, essas estruturas foram as sentinelas silenciosas de uma civilização que se recusou a ser esquecida, criando um contraste brutal entre a efemeridade da areia que sopra ao vento e a engenharia absoluta que sustenta cada bloco. Mas como exatamente isso foi possível? Estamos falando de um povo da Idade do Bronze que não possuía rodas de ferro ou polias complexas. No entanto, eles ergueram o monumento mais pesado da Terra com uma precisão que ainda hoje faz os engenheiros modernos coçarem a cabeça em sinal de descrença e profunda admiração. A Grande Pirâmide de Gizé não é apenas grande, ela representa uma anomalia estatística na história da humanidade. Ela contém cerca de 2.300.000 blocos de pedra individuais. Cada um pesa, em média, 2,5 toneladas, com algumas lajes de granito chegando a impressionantes 80 toneladas. O peso total estimado é de 6 milhões de toneladas. Para colocar isso em perspectiva, a pirâmide foi a estrutura mais alta do mundo por mais de 3.800 anos. Um recorde de longevidade que só foi quebrado no século XIV. No centro dessa ambição colossal estava o faraó Khufu, o visionário por trás da obra. Ele não era apenas um governante, ele era o elo sagrado entre o divino e o terreno. Para os egípcios, a morte era uma transição crítica. Khufu precisava de uma morada eterna para o seu Ka, a sua força vital, que exigia um local indestrutível para garantir a sua imortalidade e a manutenção da ordem cósmica. Muitas vezes a nossa incapacidade moderna de compreender tamanha proeza nos leva a teorias fantasiosas. Fala-se de alienígenas ou de tecnologias perdidas de mundos submersos. No entanto, a verdade arqueológica e científica moderna é muito mais impressionante e puramente humana. A construção foi o resultado de uma capacidade intelectual e organizacional sem precedentes. Não foram seres de outros mundos, mas sim a mente humana levada ao seu limite. A precisão milimétrica da obra prova isso. A base da Grande Pirâmide está alinhada com o norte verdadeiro com um erro de apenas 3/60 de um grau. Esse nível de exatidão sugere que os arquitetos de Khufu possuíam um conhecimento astronômico sofisticado, utilizando as estrelas como bússolas celestiais para orientar a posição da pedra na Terra. A escolha do local também não foi por acaso. O Planalto de Gizé foi selecionado por sua geologia única e favorável. Uma fundação de rocha sólida era essencial para suportar a pressão esmagadora de milhões de toneladas de calcário e granito. Qualquer instabilidade resultaria no colapso da estrutura ao longo dos séculos. Os egípcios entenderam que, para tocar o céu, precisavam estar profundamente ancorados na terra firme. E o cronograma? Esse é talvez o maior mistério logístico. As estimativas sugerem que a construção levou entre 20 a 30 anos. Se fizermos o cálculo matemático, isso significaria assentar um bloco de várias toneladas a cada poucos minutos, durante 10 horas por dia. É um ritmo de trabalho coordenado que exige uma logística que beira o impossível mesmo para os padrões daquela época remota. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Essa conexão com o passado nos faz refletir sobre o desejo humano universal de deixar um legado duradouro. As pirâmides são o símbolo máximo da nossa resistência contra o esquecimento, uma tentativa audaciosa de congelar o momento na eternidade. Khufu desejava que o seu nome ecoasse pelos milênios. E ao olharmos para Gizé hoje, percebemos que ele alcançou seu objetivo. No entanto, o preço dessa imortalidade foi pago com o esforço de milhares e uma engenhosidade que desafia a nossa lógica. A jornada para entender como esses blocos saíram das pedreiras e subiram a centenas de metros nos leva a um mundo de cálculos complexos e uma força de vontade inabalável. Cada pedra assentada era um passo em direção ao divino. A história das pirâmides é a celebração da vitória da inteligência sobre a matéria bruta, transformando o impossível em um monumento que ainda observa a nossa modernidade com a sabedoria de quem já viu impérios caírem na areia do deserto. Por trás dessa magnitude de pedra, existe um pulsar humano vibrante, que muitas vezes é ignorado pelas lendas populares de chicotes e escravidão cruel.
A descoberta arqueológica da Vila dos Trabalhadores mudou completamente nossa percepção sobre quem realmente ergueu esses gigantes. Longe de serem escravos oprimidos sob o sol impiedoso, as evidências nos mostram uma força de trabalho altamente qualificada, composta por operários permanentes e camponeses, recrutados sob o regime de tributo conhecido como corvéia. Esses homens não eram apenas números anônimos na história. Eram cidadãos do Antigo Egito, que viam na construção da pirâmide um ato de devoção profunda e serviço nacional ao seu Deus vivo, o faraó Khufu. A dieta desses construtores era surpreendentemente rica e calórica, consistindo em carne bovina de alta qualidade, pão fresco e grandes quantidades de cerveja artesanal, que servia tanto como fonte de hidratação quanto como um incentivo essencial para o moral da equipe. Mais impressionante ainda são os restos mortais encontrados nos cemitérios operários próximos. Esqueletos que mostram sinais claros de intervenções médicas complexas, incluindo cirurgias em ossos quebrados que cicatrizaram com perfeição absoluta, provando que esses trabalhadores recebiam cuidados de saúde de elite para a época, um investimento direto do Estado na preservação de sua mão de obra mais especializada e preciosa para a eternidade. A logística necessária para sustentar esse canteiro de obras monumental era apenas o começo de um desafio organizacional que faria qualquer engenheiro moderno recuar com hesitação. As pedras não surgiam por milagre. Enquanto o núcleo da pirâmide era composto de calcário local extraído do próprio planalto, o revestimento externo exigia o calcário branco finíssimo das distantes pedreiras de Tura, situadas na margem leste do rio. Mas o verdadeiro teste de resistência estava a 800 quilômetros ao sul, em Assuã. Lá, blocos maciços de granito rosa, pesando dezenas de toneladas, eram arrancados do leito rochoso para compor as câmaras internas do rei. Aqui, o imponente rio Nilo se transformava na artéria vital de todo o Império Egípcio. Durante as cheias anuais, os egípcios transformavam o que poderia ser um desastre natural em uma vantagem logística sem paralelo na história da humanidade. Eles cavavam canais artificiais e construíam portos sofisticados que permitiam que barcos de carga pesada navegassem até a base exata do Planalto de Gizé. O Diário de Merer, o documento de papiro mais antigo já descoberto pela arqueologia, nos oferece um vislumbre íntimo e fascinante dessa operação colossal. Merer, um inspetor de obras extremamente diligente, registrou meticulosamente as atividades diárias de sua equipe de elite, descrevendo com detalhes como transportavam as pedras de Tura através do rio, revelando uma burocracia eficiente e uma coordenação logística que operava com a precisão de um intrincado mecanismo de relógio. Nas pedreiras, o engenho humano compensava de forma brilhante a ausência de ferramentas de ferro ou aço. Utilizando cinzéis de cobre, serras de areia abrasiva e a técnica astuta de inserir cunhas de madeira molhada em fendas estratégicas para expandir e rachar a rocha com força hidráulica natural, eles moldavam a própria montanha. No entanto, mover essas massas colossais pelo deserto exigia mais do que apenas força bruta. Os egípcios pareciam dominar as leis da física básica séculos antes de serem formalizadas pela ciência moderna. Uma pintura mural antiga nos dá a pista definitiva para resolver o grande problema do atrito. Um trabalhador despeja água na areia fina, logo à frente de um imenso trenó de madeira carregado com uma estátua colossal. Testes científicos modernos confirmaram que molhar a areia na proporção exata reduz o esforço necessário pela metade, permitindo que uma equipe menor de homens arraste blocos que, de outra forma, seriam fisicamente imóveis sobre a areia seca e solta. Quando os blocos finalmente chegavam à base da pirâmide, surgia o maior dos enigmas da engenharia antiga: como elevá-los a alturas que desafiavam os céus. As teorias sobre as rampas alimentam debates intelectuais fervorosos há gerações. Alguns estudiosos defendem imensas rampas lineares de areia e tijolos de barro, enquanto outros sugerem rampas em espiral que abraçavam a estrutura em crescimento. A teoria de Jean-Pierre Houdin sobre uma rampa interna em forma de túnel helicoidal trouxe uma nova luz ao mistério, sugerindo que o segredo estava oculto dentro da própria massa de pedra. Independentemente do método técnico exato utilizado, o que fica claro é que a construção funcionou como o maior projeto de unificação social da história humana até então. Províncias distantes colaboravam com homens e recursos, integrando o Egito em um objetivo espiritual comum. Cada bloco assentado não era apenas uma vitória técnica, mas uma afirmação de uma nação unida sob a visão de Khufu, preparando o caminho para os mistérios arquitetônicos que ainda aguardavam nas profundezas da Grande Galeria e nos segredos das câmaras superiores.
Ao cruzarmos o limiar da grande galeria, a engenharia de Khufu revela sua face mais audaciosa e sofisticada. Este imenso corredor inclinado, com quase 50 metros de comprimento, desafia a gravidade com seu teto em mísula, onde cada camada de pedra se projeta levemente sobre a inferior até se encontrarem no topo. Essa técnica não era meramente estética, ela distribuía o peso colossal das toneladas de rocha acima, evitando que a passagem vital colapsasse sob a pressão do monumento. No coração profundo da estrutura, a Câmara do Rei guarda o segredo final da proteção estrutural. Acima do teto plano de granito, os arquitetos de Gizé projetaram 5 câmaras de alívio sobrepostas, espaços vazios que desviam a carga vertical para as laterais da pirâmide. É um testemunho de um gênio preventivo que permitiu à câmara permanecer intacta por mais de 4 milênios, protegendo o sarcófago de granito que reside lá dentro. Curiosamente, este sarcófago é ligeiramente mais largo que a entrada da câmara, o que prova que ele foi posicionado durante a construção, antes mesmo que o teto fosse selado, integrando-se permanentemente à alma da montanha artificial de pedra bruta. No entanto, a Grande Pirâmide não foi concebida apenas como um prodígio de engenharia civil, mas como uma ponte entre a Terra e o cosmos infinito. Canais estreitos, frequentemente chamados de poços de ventilação, partem das câmaras principais em direção ao exterior. Estudos astronômicos modernos revelam que, na época da construção, esses túneis apontavam com precisão para constelações específicas, como o Cinturão de Órion e a estrela Sirius. Para os antigos egípcios, este alinhamento não era coincidência, mas uma rota de fuga espiritual. Um mapa estelar projetado para guiar o Ka do faraó em sua ascensão rumo às estrelas imperecíveis, onde ele ocuparia seu lugar de direito entre os deuses. Essa simbiose perfeita entre pedra e astronomia eleva a obra de Khufu de um monumento funerário a um observatório da eternidade. Para o observador moderno, a pirâmide parece uma montanha de tons terrosos, mas em sua conclusão, ela era um farol ofuscante sob o sol do deserto. Toda a estrutura era revestida por placas de calcário branco de Tura, polidas até brilharem como espelhos. No topo, o piramidion, ou a pedra Ben-Ben, possivelmente banhada a ouro ou eletro, captava os primeiros raios da aurora, simbolizando o monte primordial da criação que emergiu das águas do caos. Embora terremotos e a necessidade de materiais para construir o Cairo medieval tenham despojado a pirâmide de sua capa brilhante, o esqueleto que resta ainda sussurra segredos matemáticos profundos. As proporções da estrutura exibem uma recorrência fascinante do número π e da proporção áurea, sugerindo que os egípcios possuíam uma compreensão da geometria sagrada muito além do que a historiografia tradicional costumava admitir para aquela era. Mesmo hoje, a Grande Pirâmide continua a nos surpreender com sua resistência. Através da tecnologia de muons do projeto Scan Pyramids, partículas subatômicas vindas do espaço revelaram grandes vazios ainda não explorados no interior da estrutura, provando que o monumento de Khufu ainda não entregou todos os seus segredos. Essa descoberta moderna reafirma que as pirâmides não pertencem apenas ao passado, mas continuam sendo um campo fértil de descoberta e maravilhamento constante. Elas representam a vitória definitiva da mente humana sobre a inércia da matéria bruta, transformando o desejo de um homem por imortalidade em um símbolo universal de resiliência e ambição sem limites. Ao refletirmos sobre o legado de Khufu, Merer e dos milhares de trabalhadores anônimos, somos compelidos a olhar para o nosso próprio tempo. Quais são as pirâmides que estamos construindo hoje? Qual conhecimento deixaremos para as gerações que habitarão a Terra daqui a 4.000 anos? A verdadeira herança de Gizé não está apenas na pedra, mas na prova de que, com organização, visão e coragem inabalável, a humanidade pode alcançar o impossível. Enquanto a lua surge sobre o planalto e as sombras se alongam pela areia, lembramos que a busca pela transcendência permanece imóvel, desafiando o esquecimento e brilhando sob as estrelas.